Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo que a gente vai fazer, dessa vez bastante prático, para entender como a GPT, como o uso de Transformers pode ajudar e até criar novas oportunidades em cima, principalmente de novos negócios. Nesse vídeo, galera, eu vou focar em algo muito prático e muito rápido. Espero que vocês gostem e só lembrando, dê like e compartilhe esse vídeo porque vai chegar para mais pessoas e é esse o objetivo. Sabe aquele monte de arquivo de PDF que ninguém faz ideia de como vai processar? Pode ser que um caminho seja algo parecido com isso que eu vou mostrar agora. A primeira coisa que a gente vai desenhar é o nosso projeto. Então imagina que a gente tem um PDF ou uma base de PDFs e a gente quer entender o que tem dentro deste PDF. Num paradigma um pouco mais tradicional, você ia ter que pegar esse PDF, converter para um formato tabular, jogar numa base de dados e começar a fazer queries utilizando linguagem de programação ou o próprio SQL. Nesse ponto, a gente permite pegar um atalho criado pelas GPTs modernas que conseguem interpretar esses dados não estruturados e criar contextos, criar conceitos a partir disso. Nada do que é tradicional vai deixar de existir. A ideia é que a gente crie novas tendências. Então imagina que a gente tem um documento PDF, né, que pode ser de uma ou mais páginas, e aí a gente tem que perguntar algo, saber algo deste documento. Nesse caso, imagina que aqui nós temos um ator, que é um cliente, que deseja perguntar algo para um PDF. Hoje o que nós temos que fazer é todo um trabalho de engenharia, de normalização desses dados, de estruturação. E aqui a gente chega com a nossa GPT. Então vou pegar aqui uma nuvemzinha e vou chamar de LLM. E a LLM é responsável por inquirir o PDF. Até aqui tudo bem. O problema é que ainda nós não temos uma facilidade de plugar uma LLM em um PDF. E nesse ponto a gente vai precisar de uma biblioteca, de um processo que faça essa conversão. O nosso PDF passará por uma conversão e essa conversão originará os dados para a nossa LLM. Esse é o workflow do nosso processo, galera, e agora a gente vai no projeto para entender como funciona. A ideia, pessoal, então, é criar um buscador de PDFs usando IA generativa. Nesse ponto, a gente vai precisar de alguns pacotes. Para começar, o de conversão desse PDF em uma estrutura muito mais apta a ser consumida pelo nosso LLM. Um pacote muito interessante para fazer isso é o Py1000PDF. Ele faz toda uma manipulação e uma conversão de PDFs para outros formatos e aí facilita muito a nossa vida. Então a gente vai começar instalando ele. Pip install Py1000PDF. Um processo bem rápido. A gente vai precisar, obviamente, de um PDF de exemplo. Para a gente começar, eu trouxe um exemplo de faturas geradas por uma empresa que eu obtive através de um template aqui no próprio Word. A gente pode gerar aqui, né, uma fatura. Então, a partir dele, eu vou fazer a conversão usando o Py1000PDF, que dentro da linguagem, ele assume o nome de biblioteca FITS. Então, é importante se atentar a esse ponto, porque a gente dá um import FITS para poder fazer o processamento. E para começar, eu vou fazer o upload do nosso arquivo. Conforme eu falei, eu já gerei um modelo aqui, chamado sample. E vou colocá-lo para a leitura. Eu vou dar um open por meio do FITS. Então, documento recebe, por exemplo, fits.open. E aí eu posso colocar o nosso PDF direto. Se a gente der um print e exibir esse documento, a gente vai perceber que ele já está num formato FITS, o que é correto. Então, para adiantar o conteúdo, a gente vai precisar de uma função como essa. Nesse primeiro ponto, a gente vai abrir o documento. Eu quero saber o total de páginas que o FITS conta e eu vou criar uma nova lista. E aí, pessoal, o range aqui está em função da primeira página até o total de páginas.
certo? Lembrando que aqui é intervalo aberto à direita, o Python, o range, ele vai só até esse n-1, esse total de páginas menos 1. Cada execução, cada página que ele pegar deste documento, eu vou dar um load page daquela página, pegando apenas o texto que se encontra nele. E nesse momento o Fitz já fez a conversão de PDF para texto, tá pessoal? Aqui tem uma funçãozinha interessante chamada formatar. Por quê, galera? Nem sempre, quase nunca, os documentos de texto estão formatados do jeito que a gente precisa. Linhas desnecessárias, caracteres especiais, tudo isso merece ser tratado à parte para a gente não poluir a nossa rotina principal. Então aqui, no momento que a gente vai precisar de tratar os dados, a gente cria uma função de formatar, cujo objetivo é receber um dado texto para a gente gerar uma transformação melhor depois. Nesse caso, pessoal, eu quero manter uma formatação bem enxuta, ou seja, eu só vou retirar as quebras de linha que o documento tiver, porque isso atrapalha o nosso modelo. E aí, de forma bem simples, basta que a gente faça um replace do barra invertida n para um espaço. Pronto, então agora ele vai ler o conteúdo de cada página, vai colocar numa formatação. E agora, uma coisa que eu quero muito explicar, pessoal, é o seguinte. Quando a GPT for integrada aos nossos dados, quando a gente perguntar para ela alguma coisa do PDF, eu não quero que ela invente nada. E além dela não inventar nada, eu quero que ela me diga a página onde ela achou aquele registro, para que eu vá lá e constate que de fato ela está certa. Isso é um problema das IAs modernas, dado que elas podem conter vieses e podem criar algo chamado alucinação, que é quando elas inventam coisas que não necessariamente estão nos dados originais. Então, nesse ponto, eu estou setando a página atual do documento junto com o texto extraído. Eu crio uma lista com os conteúdos com as suas páginas numeradas. E nesse ponto, pessoal, eu já terminei todas as minhas páginas, já posso fechar meu conteúdo e já posso retornar para quem chamar essa função. Bom, nesse ponto a gente já espera ver um documento bem estruturado. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar aqui o PDF para a lista e vou chamar a minha sample que eu salvei aqui no Drive. Nós temos dois elementos nessa lista, duas páginas, e aqui se encontra todo o texto que nós temos na fatura. Beleza, qual que é o próximo passo? A gente agora começar a pensar como nós vamos fazer o processo de consumo dessas informações. Qual modelo de GPT a gente vai utilizar? Nesse ponto, galera, a gente tem que fazer uma distinção nesse tutorial aqui, tá bom? Por melhor que seja para a gente estudar, para a gente aprender os modelos open source da Hugging Face, o próprio BERT, que eu já fiz um vídeo atrás falando dele, a própria GPT-2, que ainda era open source, a gente tem uma qualidade melhor, infelizmente, nos modelos pagos, proprietários da OpenAI. Então, para esse tutorial ficar pequeno e eu não precisar de fazer todas as etapas de treinamento de um modelo, como eu mostrei no vídeo anterior, fine tuning, que é algo que realmente a gente precisaria de fazer para o modelo entender melhor o nosso texto, e depois uma aprendizagem por reforço para que ele vá se aperfeiçoando autonomamente ao longo do tempo, para esse momento eu vou preferir usar um modelo pronto da GPT para a gente pegar as ideias iniciais e depois desdobrando nisso, com certeza, em um aprendizado ali nas ferramentas open source. E para esse momento eu vou escolher a GPT-3, que é o estado da arte lá da OpenAI, que está disponível via APIs e a gente pode fazer um consumo delas. E aqui a gente vai para a escolha do modelo que a gente vai utilizar. E aqui, pessoal, partindo de um pré-treino, a gente tem a LLM principal, que foi chamada de DaVinci. Ela derivou o modelo capaz de escrever códigos, o Codex, e o modelo capaz de ser instruído para fazer algo em cima de texto. E nisso a gente vem para o Text DaVinci 001, que foi o primeiro. A partir disso, com mais uma rodada de mascaramento de linguagem
e de treinamento de código com as etapas de instruções, com o tuning que a gente chama, ela foi capaz de, a partir de uma instrução, por exemplo, imprima Olá Mundo em Python, ela conseguir fazer esse processo de codificação na linguagem de programação que você escolheu. E aí, com mais uma etapa supervisionada de instrução, ou seja, com objetivo, com alvo, ela foi capaz de derivar para o text DaVinci 002. Utilizando uma camada de reforço de aprendizagem, esse RLHF, foi capaz de derivar, por exemplo, o text DaVinci 003, que era até então o estado da arte mais avançado para geração de textos, entendimento de perguntas, chats. Para vocês terem uma ideia, ele é praticamente o equivalente da ChatGPT, ou seja, a gente consegue fazer tudo a partir do text DaVinci. Porém, pessoal, exatamente em julho deste ano, o DaVinci 003 passou a ser Legacy, ele está descontinuado. A OpenAI está solicitando que a gente migre para a GPT-3 Turbo, que é capaz de fazer tudo o que a DaVinci já fazia, porém com muito mais performance e menor custo, o que é importante para a gente. Então assim, se vocês virem pela internet tutoriais usando o DaVinci 003, vai funcionar. Mas a questão é que ele vai sair um pouco mais caro e hoje nós temos um modelo muito melhor, que é o 3.5 Turbo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente modelava pelo DaVinci 003, você tinha que colocar todo o conteúdo do texto que você precisava, mais as instruções que ele vai fazer dentro do seu PDF, mais a pergunta do usuário. Então você tinha que fazer uma concatenação de tudo isso em tempo de execução. Com a vinda da GPT-3 Turbo, a gente separa os contextos por roles, o que é muito legal porque a gente consegue ter uma clareza daquilo que está sendo apresentado durante o momento de execução. Então, para começar mesmo no mão na massa, a gente vai trazer aqui a instalação do OpenAI. Lembrando que o OpenAI vai te cobrar uma chave de acesso para que você faça as chamadas na API deles. E aqui a gente vai fazer a importação do módulo e já setar a variável que ele precisa, que é aqui a nossa chave de acesso. Internamente, a OpenAI tem uma variável chamada API Key relacionada a essa biblioteca que a gente precisa de setar. Vou fazer aqui também a inicialização dessa chave para dentro da biblioteca para que eu possa utilizá-la no meu projeto. E aqui, pessoal, a gente já tem que ir para a documentação da OpenAI para saber como que a gente vai fazer a montagem do nosso bot para que ele responda as perguntas. Eu não vou abrir agora a documentação da OpenAI, porque senão vai prejudicar aqui a fluidez do vídeo. Mas a estrutura mais moderna para que a gente faça esse consumo da API segue esse modelo. Eu vou criar aqui um objeto do tipo chatCompletion. chatCompletion, como a gente imagina, ele vai buscar dentro de um grande volume de dados algo que faça sentido, algo que ele vá continuar dado um determinado contexto. E aqui nós estamos fazendo a instanciação desse modelo utilizando a GPT 3.5 Turbo. Lembrando, se a gente for usar o DaVinci 003, é uma outra forma. E aqui, pessoal, é que é interessante, porque, conforme eu falei, ele tem uma visão de roles. Como isso funciona? Basicamente, na interação do bot que você tem, a gente pode criar o papel do assistente, que vai receber os dados, o usuário que vai estar fazendo as perguntas e o sistema que vai estar fazendo o que a gente chama de engenharia de prompt, ou seja, garantindo que a resposta seja adequada ao usuário, não fique solta como se fosse um texto corrido ou algo que o usuário não desejasse. E aqui eu coloquei algo muito importante. Lembra que a gente colocou a numeração das páginas? E conforme eu falei, é importante que a cada citação ele mostre onde que ele encontrou aquela informação. Nesse ponto, eu estou criando uma role do tipo sistema, dizendo o seguinte: retorne apenas o texto contido no resultado. Isso vai ser reafirmado quando eu colocar a temperatura do meu modelo a 0, ou seja, não invente nada, encontre tudo no texto. É só uma forma da gente reforçar na instrução aquilo que a gente já quer dizer na temperatura. Retorne o número de página de cada resultado no formato página. Então, além do texto que ele encontrar, que ele gerar, ele ainda vai adicionar
a numeração de página. A gente já pode fazer o consumo desse prompt e dessa pergunta. O prompt nada mais é do que a junção de todos os textos que nós temos no nosso PDF. E aí eu vou seguir um padrãozinho como esse. Ou seja, a base do meu texto vai chamar aquela função que pega do PDF e converte para uma lista. E aqui eu vou apontar o meu sample.pdf. E eu vou simplesmente concatenar todas as minhas páginas no formato de um texto. Começo com a variável vazia. E aqui para cada elemento, ou seja, para cada página do meu texto base, eu vou concatená-lo quebrando duas linhas. Essa será a minha variável prompt, que se a gente vier aqui, reparem que ela ficou sob a forma de uma string única, todos os dados que a gente tinha nas páginas do PDF. É o nosso assistente, é a role associada ao assistente. E agora a gente tem que capturar a pergunta do usuário. Então imagina que eu quero saber quais são os produtos contidos nas faturas. Aqui. E aí reparem que nós já temos toda a estrutura montada para que a gente faça a execução. Então a gente vai rodar aqui. Já completou. Esse completion é o que recebe a resposta da nossa GPT. E aí repara que o que a gente tem que exibir na tela é este content aqui embaixo, vindo da role assistente, que contém a resposta. Para navegar nesse nível, a gente vem em Choices. Nós só temos um elemento, reparem que é uma lista, então vou colocar aqui a posição 0. Dentro de Choices, posição 0, eu quero a message. E dentro da message eu quero o content. Vou dar um print aqui para que a gente formate a quebra de linhas lá, retornada no JSON. Então, quais são os produtos contidos nas faturas? Página 1, fatura número 100, uma lupa de aumento de R$10. Página 2, fatura número 101, um boné de investigador, total R$15. Vamos confirmar? Aqui nós temos a fatura 100, que tem a lupa de aumento no total de R$10. E na página 2, nós temos um boné de investigador, total R$15. Correto. Vamos fazer mais uma pergunta? Qual o total das faturas? O total das faturas é de R$10 na página 1 e R$15 na página 2. O fato dele não ter somado, conforme a gente já percebeu, tem a ver com retornar apenas o texto contido no resultado. Tá? Tem a ver com a nossa engenharia de prompt que a gente fez. Se a gente desativar a mensagem do sistema, reparem que aqui eu vou comentar essa linha e vou reinstanciar aqui nosso objeto de modelo. Eu executando novamente, ele passa a extrapolar o que tinha no documento. Isso pode ser legal? Sim, mas é arriscado, principalmente se tratando com números, porque pode ser que ele pegue um número ou outro. Então depende muito do problema. Eu prefiro que eu faça essa continha depois em uma outra ferramenta. E por enquanto eu gosto que ele seja literal. Quais foram os tipos de envio das faturas? Os tipos foram SEDEX e SEDEX. Para provar que a gente está com um modelo que é amplo em projetos, o que eu vou fazer? Eu quero pegar uma fatura da minha casa de energia elétrica e quero fazer algumas perguntinhas para ele. Eu vou fazer o upload da minha fatura de energia e vou simplesmente mudar aqui aonde está o meu diretório. Já tenho aqui o meu prompt. Eu vou, obviamente, alterar aqui para que eu possa rodar em cima desse novo documento. Então, fatura de energia vai gerar o prompt a partir desse documento e nesse ponto eu vou perguntar, por exemplo, qual é o valor da fatura.
qual é o total da conta. Vamos ver? O total da conta é de R$ 254,48. Eu estou aqui com a fatura aberta e sim, é este o valor. Correto. Mas vamos extrapolar? Vamos aumentar ainda mais a dificuldade dele? Qual é o total de impostos? Vamos deixar em aberto mesmo para ver se ele consegue. O total de impostos é de R$ 47,25. E aí, pessoal, olha que interessante. Ele somou perfeitamente bem, discriminadamente, e deu o total correto de 47,25. Isso prova que a gente tem muito a ganhar na adoção de novas ferramentas generativas em cima de documentos, para a gente poder ter ainda mais capacidade analítica e ainda mais poder de decisão. Pessoal, esse projeto vai estar no meu GitHub e espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem mais tutoriais, dicas, vídeos desse tipo dentro de IA generativa. Tem muita coisa legal. Eu quero ainda gravar sobre o open source das IAs generativas, porque é um campo que a gente pode aprender muito mais. E muito obrigado de novo pela participação de vocês. Valeu!